Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui nessa quinta-feira ensolarada maravilhosa. Ainda tem sol lá fora, né, Pablo? Muito. Quando eu entrei de manhã, tinha muito, estava iluminado esse dia. E nós estamos aqui hoje recebendo convidados especialíssimos, porque vamos falar sobre a dívida pública brasileira. E quero aqui fazer um comunicado a vocês que estão aqui nos acompanhando, a nossa audiência. Muitas vezes nós tratamos de temas densos, como esse caso, e muitas vezes você, trabalhador e trabalhadora, pensa assim, nossa, mas esse tema é um tema difícil, talvez não tenha nada a ver comigo. A dívida pública brasileira tem tudo a ver com você, trabalhador e trabalhadora. Ela norteia a nossa vida, a nossa existência, né? Mesmo meus convidados, que já vou apresentá-los aqui, porque a dívida pública tem a ver com a forma como o governo gere os nossos recursos. Recursos que vai para a educação, que vai para a indústria, tão necessitada nesse momento. É muito importante, para vocês terem uma ideia, esse ano vocês ouviram muito falar, foi votado o arcabouço fiscal lá no começo do ano, agora, no finalzinho de julho, também a reforma tributária. Tudo tem a ver com a dívida pública. Vocês vão ver que durante o desenrolar aqui, o desenvolvimento do nosso conteúdo, vocês vão perceber a importância e como, e principalmente, como vocês podem influir na auditoria cidadã da dívida pública brasileira. Boa tarde, Pablo, como está você? Boa tarde, muito bem, prazer estar aqui. Eu quero aqui fazer aqui uma apresentação oficial do meu amigo Pablo. O Pablo Dias, ele é secretário de formação da FETEC, que é a Federação dos Trabalhadores Bancários, né, do Estado do Paraná, e também ele é coordenador regional da Auditoria Cidadã da Dívida em Curitiba e coordenador da regional do DIES, que é a emoção. Estou aqui engolindo minhas palavras. E aqui nós temos também uma figura extremamente importante para nós, para os metalúrgicos, uma pessoa que representa uma família que faz parte da família dos trabalhadores metalúrgicos e trabalhadoras metalúrgicas em Curitiba. Trata-se do nosso deputado estadual, Maurício Requião. Que prazer tê-lo aqui. É o nosso terceiro dia de programa e já ter assim, uma personalidade como você, como o Pablo, enriquece muito o nosso programa. Boa tarde, que bom que está aqui. Boa tarde, é bom estar aqui conversando com vocês. O que você falou é verdade, é um tema que parece um bicho-papão. Isso mesmo. Mas ele é muito simples, muito fácil de ser entendido. E mais do que influir como o dinheiro público é gasto, ele influi como o dinheiro público não é gasto. Principalmente como ele deveria ser gasto, não é mesmo, deputado? Deveria ser gasto, como ele não é gasto. Então, na verdade, aqui eu não estou sendo original com a minha pauta hoje, porque eu estou me apropriando de uma ideia aqui, né, de uma proposta do deputado Maurício Requião, ele que propôs e realizou uma auditoria, uma audiência pública na Alep na última terça-feira, bem no dia do meu aniversário, dia 22 de agosto. Nunca vou me esquecer. Tanto é que eu não pude ir lá para prestigiá-los, porque eu estava aqui correndo. Não era meu aniversário, não, deputado. Eu estava aqui também levando ao ar uma outra edição do Economia e Política, que era sobre as questões com o setor automotivo, né? Apesar das invenções, da criação de incentivos, tivemos uma grande crise, né, histórica e sem precedentes. Mas o deputado ele realizou essa auditoria pública na terça, e eu achei da maior importância, como realmente foi, e conversando aqui com o meu amigo Pablo, a gente conseguiu trazer alguns personagens, né, pelo menos os centrais e mais importantes para o nosso trabalho de hoje. Então, além de termos aqui no nosso estúdio, nós contaremos também aqui com a participação do professor Hermes Zanetti, ele que foi o deputado constituinte, e ele é autor do livro O Complô, e que ele vai falar muito conosco aqui a respeito disso. E também o economista Rodrigo Ávila, ele que coordena hoje de forma, podemos dizer, central, né,
o site e toda a ação da Auditoria da Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira. Acho que eu vou desmanchar daqui a pouco, gente. Deve ser a emoção, o tema de extrema responsabilidade, mas a gente já chega lá. Então, para começar aqui, eu gostaria que a gente ouvisse os nossos convidados da manhã, vocês me permitem? Claro. Pode ser assim? Eu vou pedir, então, para a Renata, por favor, soltar aqui a abertura. Muito boa tarde. É uma alegria para mim também podermos fazer este trabalho de conscientização do nosso povo, não é? Dando continuidade a uma discussão que se abriu aí no Paraná, através da Assembleia Legislativa, não é? Acho que é muito importante que a gente tenha agora essa oportunidade para compartilhar com muito mais gente, porque eu tenho dito que o mais elementar direito numa democracia é o direito à informação, especialmente a informação de quem paga a conta no caso da dívida pública. Vamos agora ouvir também do professor na sequência, tá? Renata, por gentileza, porque aqui ele faz o cumprimento dele. E, na sequência, eu pergunto para ele como foi o envolvimento dele inicial, lá nos anos 1980, dos estudos dele, né? Que ele, como constituinte, vocês vão ver aqui durante a fala dele, que, como constituinte, já ele faz proposições importantíssimas em 88 em relação à dívida pública. Ele conta aqui para nós agora, resumidamente, como foi o envolvimento dele com esse tema tão importante. Eu gostaria de dizer que esse estudo todo acompanha mais de 40 anos. E eu lancei, em 2017, um livro chamado O Complô. O Complô, meu livro é um libelo acusatório, denuncia por que o Brasil é hoje, não é, uma pátria escrava do rentismo. A dívida pública hoje, há alguns números divergentes, mas está para aí por 7, 8, alguém diz até 9 trilhões de reais. Sim. O ato objetivo é que nós estamos pagando, nós, o povo brasileiro, paga por ano, só de juros, cerca de 600 bilhões de reais. E o povo paga isso sem saber que está pagando. Quando eu lancei o livro, um jornal, o principal jornal do Rio Grande do Sul, lançou uma página inteira com uma resenha feita por um professor da Universidade de Brasília. O título da resenha, dado pelo professor, foi O Fio de Ariadne da Dívida Pública. E o jornal que publicou toda a resenha mudou apenas o título, né? E chamou Um Tabu chamado Dívida Pública. Então, isso um pouquinho para fundamentar o que você estava realmente dizendo na sua introdução, né? E que eu falei que o povo paga a conta sem saber que está pagando e por quê, a quem, enfim, todas essas circunstâncias. A Auditoria Cidadã, da qual o nosso companheiro Rodrigo, que está nos acompanhando aí, vai falar mais apropriadamente, né? Foi fundada em cima de um artigo do qual eu sou autor, que é o artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, né? Então, a Auditoria Cidadã aponta o conjunto de valores envolvidos pela dívida pública. E são os juros, não é? Ele vai falar isso mais detalhadamente, mas são os juros, são a rolagem, tudo isto. Isto vai, imagino, Rodrigo, em torno de uns 2 trilhões de reais. Mas eu fico só nos juros para evitar questionamentos. 600 bilhões de reais de juros, nós estamos falando que poderíamos triplicar o valor da Bolsa Família, por exemplo, para R$ 2.100 cada bolsa, né? Poderíamos, eu tenho umas anotações aqui, nós poderíamos fazer 3,6 milhões de habitações. Em 2 anos, nós zeraríamos o déficit habitacional do país. Ainda, nós poderíamos construir 140 mil escolas com 4 salas de aula, ou multiplicar por 27 vezes o valor
que nós estamos empregando nas estradas esburacadas do nosso país. E poderíamos passar para R$ 4.000 o salário mínimo. Então, eu digo isso porque eu acho que é importante que o povo sinta, não é, qual é a consequência dessa carga toda que o povo carrega sem saber. Vou voltar aqui para os nossos estúdios agora. Eu vi que o nosso deputado ele ficou assim, ó, chocado, embora são dados que, obviamente, ele conhece, foi o que levou, que o motivou a organizar a audiência pública. Muitas vezes entrevistamos aqui, conversamos muito com o senador Requião sobre esse tema, que também ele é uma das pessoas no Brasil que mais entende, né, das mazelas da dívida pública. Queria que você falasse um pouquinho, né, o que chocou tanto você, como você estava ouvindo a fala do professor. Veja, o Brasil ele gasta 50% quase do que ele arrecada para pagar juros. Juros de uma dívida que é questionada desde sempre. Mas há como diz o livro, um complô para que a gente não passe essa dívida limpa. Então, há quem acredite que essa dívida já foi paga e há quem acredite que essa dívida não é paga para que a gente mantenha os juros brasileiros altos para que os bancos consigam ganhar muito dinheiro em cima do povo brasileiro. Agora, os números assustam, porque é esse o dinheiro, e é esse dinheiro que faz falta no bem-estar da população, no investimento de infraestrutura. O Brasil é um país que deveria ter ferrovias, né, cruzando de norte a sul, de leste a oeste. Não temos. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer. A infra do Brasil, a infraestrutura brasileira, ela é hoje baseada, principalmente aqui no Paraná, no roubo do pedágio. Sim. Por quê? Porque dizem que não temos dinheiro para fazer. E nós estamos pagando o empréstimo que já foi pago. Então, a saúde pública no Brasil é ruim. A saúde pública no Brasil é modelo para o mundo. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos. Tem seus erros? Milhares. Mas ela poderia e deveria ser melhor. Só que não tem dinheiro para investir em saúde pública, não tem dinheiro para investir em educação básica. E esse dinheiro vai para bancos do estrangeiro com essa dívida pública. Então, esse fantasma, esse bicho-papão, é algo utilizado pelos neoliberais de TikTok, digo neo, porque são novos, esses novos economistas de TikTok, novos economistas do Instagram, para dizer para as pessoas, olha, vai voltar a inflação. A inflação no Brasil é feita por preços indexados, não é por consumo. O carro está caro não porque compra um carro, mas porque os insumos estão caros. O diesel está caro, o frete está caro, a infraestrutura gera custo, a energia está cara, a água está cara. Preços indexados que fazem com que o Brasil se torne um país caro para produzir e havendo uma inflação de preços controlados pelo governo. Então, não é a inflação de demanda e consumo, é uma inflação de preços indexados. E esse fantasma da inflação, que o Brasil passou por uma inflação muito grande, é usado até hoje para assustar criancinhas. Né? Onde não tem inflação é no Polo Sul, no Polo Norte, onde não tem consumo, claro, não tem produção. Sim. Então, a inflação ela deve sim ser controlada, uma inflação descontrolada é algo muito ruim para o trabalhador, que vai consumir o seu poder de compra. Mas a inflação, quando ela se dá por preços indexados num país que pega metade das suas riquezas para pagar uma dívida, que, como disse o professor Zanetti, ninguém sabe como ela é, como ela está e por que ela está tão cara. Com certeza. E aqui também, sempre lembrando, né, a nossa audiência, vamos ouvir mais nossos economistas ali, do professor Rodrigo, mas há uma pergunta assim no ar, né? Ela começou como? Ela começou, acho que quando pararam os 3 navios aqui, né? O Santa Maria, Pinto e Mina. Começou lá, quando eles desceram, porque a princípio, né, uma gestão de uma dívida nacional é como lá em casa, assim. Então, muitas vezes nós precisamos fazer uma reforma na nossa casa e não temos todo esse dinheiro no bolso, né? Não dá. Vamos lá, fazemos o quê? Nós emprestamos nos bancos. Então, a Constituição brasileira, ela permite, claro, é totalmente legal,
que haja esse financiamento, esse autofinanciamento, mas é essa autogestão que faz com que essa bola de neve ela cresça. Por quê? A princípio, o país se endividou inicialmente tentando construir a infraestrutura nesse país, né? Melhorando saúde, educação, transporte. Só que hoje, olha o tamanho disso, né? Estamos falando de trilhões, e olha como está a nossa indústria. O que mais nos assusta é que, mantendo os juros altos, como nós estamos com a Selic no Brasil, essa dívida ela aumenta. Se nós diminuíssemos os juros, nós baixássemos os juros internos do Brasil, a dívida interna se paga e essa dívida, né, que consome, ela também automaticamente diminuiria. Chegando ao ponto de que, se a gente quisesse jogar daqui para frente, não discutir para trás, para não discutir que teria que devolver dinheiro para o Brasil ou não, entrar numa briga judicial, diminuindo os juros, né, Paulo? Essa dívida seria, mesmo com juros sobre juros, ela seria quitada. Então, quando a gente fala de Banco Central independente, é esse mercado que não tem interesse que essa dívida seja paga, porque lucra em cima disso, que pressiona para que os juros sejam tão altos. E como o conhecimento de economia não é o forte do cidadão brasileiro médio, as pessoas acreditam nesse discurso repetido inúmeras vezes, por quê? Pelos bancos e pelo tal do mercado. Com certeza. E, se me permite te complementar aqui, deputado, o Banco Central brasileiro ele é independente do povo brasileiro, ele é atrelado aos rentistas da Faria Lima, e a gente vai, daqui a pouco vocês já vão entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer aqui, o que é a Faria Lima. Pablo, você segura aqui que o teu papel é extremamente importante, mas justamente eu quero contextualizar, mostrar, porque você representa aqui no nosso estado aqui, a coordenação da Auditoria Cívica Cidadã, e vai ser fundamental depois dessa discussão toda, de poder mostrar para a população que ela também pode participar. Então, vamos ficar todos aqui tranquilos. Não que ele esteja desesperado, gente, ele nem está. Eu que fico preocupada de não passar a palavra aqui para o meu convidado. Assim, até porque o Pablo sabe melhor do que eu falar isso. Sabe o que acontece? Somos complementares. Não, com certeza, com certeza. Mas eu vou pedir para a Renata agora, porque eu fiz uma pergunta para o professor Hermes, de como se dá essa negociação ou a gestão da dívida pública em outros países. Ele deu uma resposta muito importante. Vamos acompanhar, Renata. Eu poderia apontar que a dívida pública do Japão é a maior dívida pública do mundo. Só que lá o povo paga para o governo guardar o dinheiro dele, que é absolutamente o inverso do que ocorre aqui no Brasil. E é por esta razão, que se questiona a dívida pública. Não é? A dívida pública poderia ser extremamente útil se ela fosse aplicada, não é, como investimento para que o povo que paga a conta usufruísse desse valor como melhoria de vida do povo. E não é o que ocorre no Brasil. Essa é a grande questão. E veja bem, no documentário que resultou deste meu livro, eu introduzo lá apontando, por exemplo, duas questões essenciais, que são: o Brasil hoje exporta o estômago e o coração, porque nós temos cerca de 30 milhões de pessoas com fome no Brasil. O Brasil se orgulha de ser o maior país exportador de alimentos do mundo. Uma coisa está errada. Por outro lado, quando eu digo que exporta o coração, nós exportamos minérios para manter praticamente a indústria do mundo. E isso retorna para o país com um preço, assim, às vezes até 100 ou mais vezes maior do que os insumos que nós exportamos para poder viabilizar esses produtos. Então, o Brasil precisa pensar essas questões todas, precisa enfrentar isso. E a dívida pública no Brasil, repito, ela não é um investimento. O doutor Rodrigo vai explicar isso melhor, mas é importante que, desde logo, se tenha presente isso. A dívida pública no Brasil não é um investimento para beneficiar o povo que paga a conta. A dívida pública no Brasil serve ao rentismo. E o que é o rentismo? O rentismo é quando o dinheiro serve
para produzir dinheiro e não o bem-estar do povo. Essa é a questão. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para denunciar, assim, um pouco mais profundamente, o que é este complô. O complô é a reunião dos poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público Federal, não é, contra o povo que paga a conta. Muito bem. Renata, antes de voltar aqui para o estúdio, já vamos introduzir a nossa conversa aqui o professor Rodrigo. Então, nós temos aqui uma saudação dele, bem curta, e na sequência também você já segue o próximo, que daí é uma primeira fala dele, tá? Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, Gilce. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Rodrigo Alves, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Uma entidade que surgiu exatamente para tentar implementar, né? Pressionar, né? Os governos a implementar, né? A auditoria da dívida que consta na Constituição, graças ao nosso ex-deputado Hermes Zanetti, né? Que estava lá na Constituição de 88, colocou isso no artigo 26 das disposições transitórias da Constituição, né, de 88, e que até hoje não foi realizada essa auditoria, né? Teve uma tentativa lá no Congresso, em 89, mas nem o relatório foi votado, ou seja, não foi feita essa auditoria. Então, nós estamos aqui, né, para mostrar a importância, né, de se fazer uma auditoria dessa dívida com a participação da sociedade, né? Porque órgãos como TCU, CGU, até fazem algumas investigações, mas não fazem auditoria integral, né? Por quê? Por exemplo, né, uma principal causa do aumento da dívida que a gente tem hoje, que não serve para investimentos, né? Que consome metade do orçamento federal, né, para não servir para investimento em escola, né? Por que surge então essa dívida, se não é para investir em escola, hospital? Surge principalmente por conta dos juros, né, sobre juros, né, desde a década de 70 na dívida externa e agora na dívida interna também, né, taxas de juros abusivas muito grandes, né, inexplicáveis, né, e aí faz essa dívida se multiplicar por ela mesma. E os órgãos de controle não investigam isso, né? Por que juros tão altos, né? Essa é uma das questões que nós temos que investigar. Até porque no Brasil não adianta juro alto para combater inflação de preço administrado pelo próprio governo, né? Inclusive agora nós até estamos com a inflação dentro da meta, né? Está dentro da meta. Mesmo assim, o Banco Central insiste em manter as taxas muito altas, muito acima dos outros países, né, dos países desenvolvidos. Então, basicamente é isso, para iniciar, né? Nós queremos uma auditoria para investigar coisas como essa, né, que eu coloquei aqui, né, Gilson? Renata, acho que eu vou passar aqui uma questão aqui para o Pablo, vamos testar esses conhecimentos que o Maurício acabou de falar dele aqui, vamos ver, que o deputado, né, pode falar dele. Por que o governo não faz essa auditoria pública de forma oficial? Né? Porque é uma resposta ampla, mas vamos tentar levar por aqui. Porque todo governo ele é composto, claro, ele é composto de uma correlação de forças, ou seja, quais são os interesses que estão por trás. Né? Na verdade, nossos governantes, eles representam interesses. Interesse mais popular, menos elitizado, mais elitizado. Geralmente, aqueles que defendem o mais elitizado é o lobo vestido de cordeiro. Sim. Não, eu vou cuidar do trabalhador, eu vou cuidar disso, daquilo. Mas quando você olha a votação dele no Congresso, ele é totalmente contra o pobre, contra o trabalhador, contra o povo. Tá aí o Lira. O Lira Babá, desculpa. Dobra, né? Eu não mas assim, essa hora, né? Então, tanto é que o Gilmar Mendes soltou ele aí semana passada, algumas provas, mas vamos lá. Ele está lá para servir quem? Tá? Como diz o senador Requião, ou você serve a Deus ou a Mamon. Ele quer dizer uma forma de você explicar o quê? Ou você serve a uma causa nobre ou não nobre. Ou não nobre. Sim. Então, o governo, obviamente, além de tudo, também isso não é desculpa com relação de força. Chama o povo para a rua. Assim, olha, está acontecendo isso, você é metalúrgico,
Então, lá no bairro de vocês estão vendo um mercadinho atrás do outro fechar, e aquele empregado que era vira marginal, que não tem mais emprego, esperança é por quê? Você vê bancos fechando nesse mesmo número de pequenas empresas. Também, então, vou concluir dizendo o seguinte, também é uma opção política. Precisa ter coragem. Não é fácil, Sim. mas precisa ter coragem. E isso, eu repito, o que falei na Assembleia Legislativa. Tem um site do brasileiro que mora na Suíça, que até fez um grande encontro do Requião com o Celso Reis, que era o procurador do Banco do Estado, e o delegado, é um nome, sobrenome, ele é de São José, São José do Rio Preto. Então, nesse mesmo site, um dia ele estava falando o seguinte, o Departamento de Estado americano disse, tem um documento dizendo 2 pessoas que não poderiam ser jamais presidente do Brasil. Leonel Brizola e Roberto Requião. Por quê? E esses carregam a coragem do governo. Assim, não é porque ele está no meu lado, mas o Requião É um entendimento coletivo. botou as empresas de ônibus. Eu lembro, quando eu era adolescente, ele tinha lá uma charge, ele montado num ônibus. Assim, Sim, eu conheço essa charge, inclusive. Sim. Né? Então, eu cresci vendo isso. Coragem. Eu morei em Blumenau, uma época em que o neoliberalismo explodia, a gente vinha até a fronteira do Paraná, na divisa, né, de Santa Catarina, em pista única. Entrava no Paraná, era uma beleza. É vontade política, coragem, determinação. E me parece que está faltando isso agora. Está muito bom mocismo, né? Vamos, não, em nome da governabilidade. Deu aí, a governabilidade está se tornando ingovernabilidade. Com certeza. O que o Paulo quer dizer é que falta coragem para enfrentar o tal mercado. E o que falta essa coragem para enfrentar o mercado? Porque o Congresso, hoje, ele, na sua representatividade, ele não representa tão bem a realidade do povo brasileiro. Ele tem uma casta de parlamentares que são financiados por grandes interesses. E esses grandes interesses lucram em cima de juros, lucram em cima de títulos da dívida, de papéis podres. Então, quando ele fala que falta coragem, é porque para fazer essa auditoria da dívida, teria que ter a coragem de enfrentar o mercado financeiro brasileiro, os bancos, e enfrentar também o interesse extra-fronteiras. Sim. O interesse estrangeiro que vê o Brasil como uma grande fazenda, onde nós plantamos e não beneficiamos, né? Onde extraímos petróleo e mandamos para fora para comprar como combustível, pagando em dólar. Então, é essa coragem que falta, de enfrentar os grandes interesses que beneficiam interesses imediatos e políticos, que são muito menores do que o interesse nacional. Muito bem. Renata, vamos agora voltar ao nosso estúdio digital, né, virtual, e vamos aqui colocar o item 6, porque o professor Rodrigo ele fala nesse ponto da nossa entrevista sobre a correlação de força, porque como informações que nós temos ouvido agora, reforma tributária, arcabouço fiscal, tudo isso tem a ver com a dívida pública. Então, ele fala da correlação de força, e é bem bacana. Então, a gente vai resgatar agora, tá? Que é a entrevista 6. É a situação que a gente vive hoje, né? Nós temos a luta de classes, né? A luta de classes, como sempre, né? Está no orçamento público, ou seja, por que o arcabouço fiscal quer impor meta de superávit primário? O que é esse nome estranho, né? Superávit primário, né? Em bom português, significa o quê? Você só pode investir, né, na saúde, na educação, aquilo que você arrecadar basicamente em tributos, né? Você não pode gastar mais do que arrecada em tributos, né? Quando, na verdade, o governo tem o instrumento do endividamento, né, para poder fazer esses investimentos. Só que, quando se coloca uma meta de superávit primário, o que significa isso? Não, a dívida só pode servir para pagar a própria dívida, os próprios juros da dívida, né? Então, essa dívida que a gente tem aqui no país,
principalmente no governo federal, né, em que se consegue de novos empréstimos todo ano cerca de 2 trilhões de reais, que poderiam estar indo para as áreas sociais, como fazem os países desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, esse dinheiro vai para onde? Para pagar os próprios juros e amortizações dessa dívida, porque ela vence em prazos curtíssimos. Então, todo o dinheiro que vem de novos empréstimos, que deveriam estar indo para a saúde e educação, vão para onde? Vão para, né, juros e amortizações da dívida, recursos que poderiam estar indo para saúde, educação, transporte. Então, e com isso, eles fazem o quê? Garantem que metade do orçamento federal vá para o pagamento dessa dívida e não para, né, investimentos sociais. Então, o arcabouço fiscal é basicamente isso, é a luta de classes, né? E tem também a regra, não é somente a questão do superávit primário, existe também a regra do teto, né, que não pode aumentar os investimentos sociais mais que 2,5% ao ano, ou seja, mesmo que o governo consiga arrecadar mais, né, mais tributos, infelizmente, em cima dos trabalhadores, que hoje são os que pagam mais tributos, né, e os ricos ficam lá sem pagar nada, né, sobre as suas fortunas, né, o que acontece? Mesmo que o governo consiga arrecadar mais, ele só pode gastar, só pode aumentar em 2,5% em termos reais os investimentos sociais todo ano. Ou seja, o arcabouço fiscal é exatamente a prova de que a dívida pública está no centro dos problemas nacionais e impacta a nossa vida o tempo inteiro, né? Quando a gente vai andar numa estrada esburacada, a gente vê o resultado. Quando a gente tem que pagar pedágio caro para não ter buraco, paga R$ 20 a cada 20 minutos que está rodando na estrada, é isso. Quando tem que pagar hospital privado, plano de saúde privado, tem que pagar escola privada, né? Ou seja, por quê? Porque não existe um sistema de saúde e educação pública de qualidade. Por quê? Porque se gasta metade do orçamento com dívida, né? Dívida, juros, né? Juros sobre juros, né? E de onde vem esses juros sobre juros? Decisões do Banco Central, dizendo que tem que controlar a inflação, porque se diminuir o juro, a inflação explode, né? Mas que inflação? Nós já estamos dentro da meta, a inflação já está dentro da meta, né? Por que nós temos que ter juro real, né? O juro real é o juro total menos a inflação, né? O Brasil é mais de 9% ao ano. O Japão é negativo. Europa, zero, negativo também. Estados Unidos, 2%. E a gente, 9%. Quem vai investir na produção desse jeito? Vai investir em título da dívida pública, né? Então, por isso é que nós temos um desemprego, né, que persiste, uma situação, a correlação de forças, né, entre a classe trabalhadora e o capital é prejudicada, porque não se tem investimento, não se tem abertura de novas vagas de emprego, porque não se tem investimento, e aí né, a famosa força, né, de reserva, né, a base, né, de desempregados que pressiona o salário para baixo. Tudo isso por conta da dívida pública, né? Então, é importante a gente investigar isso, fazer uma auditoria com participação da sociedade, para mostrar a fraude que é a definição das taxas de juros no Brasil e várias outras coisas também, né? Outras ilegalidades que a gente pode falar rapidamente depois. Então, a gente vai em seguida já passar aqui para o item 8, Renata, para tratar dessas ilegitimidades, né? Porque nós queremos que vocês também repercutam aqui. Eu acho que é o ponto alto do programa, que representa as mazelas. Essa é uma questão crucial, Gilson, porque quando a gente olha a dívida pública que a gente tem hoje, ela não serve para investir na saúde, educação. Ela vem de onde? Ela vem de juros sobre juros, né? Instrumentos financeiros, né? E juros muito altos, né? Colocados lá em cima sob uma falsa justificativa de combate à inflação, que já está dentro da meta. E quando ela foi grande lá atrás, foi por conta de preços administrados pelo próprio governo, combustíveis principalmente, que não adianta aumentar juros, não vai cair o preço do combustível, é preço definido pelo próprio governo.
né? Então não tem sentido. A própria taxa de juros, que é a principal causa de aumento da dívida pública que a gente tem hoje no Brasil, tem um conteúdo de grave ilegitimidade, sim. E outros pontos também, só para dar um exemplo, vocês sabiam que hoje os bancos, né, têm em caixa mais de R$ 1 trilhão, deveriam estar sendo emprestados a juros baixos, né, para as pessoas, para as empresas. Por que que não é emprestado a juro baixo? Porque chega o Banco Central e fala para os bancos: não, não precisa emprestar para as pessoas, empresta para mim. Me dá isso aqui, me dá esse 1 trilhão e eu te pago a taxa Selic sem risco nenhum e vocês podem ficar aí numa boa. É óbvio, né, que os bancos, né, não vão querer emprestar para as pessoas correr risco a taxas baixas. Ele vai dizer: eu já estou ganhando tudo aqui com o Banco Central, então se chegar alguém aqui me pedindo um empréstimo, eu vou cobrar o que eu quiser, eu vou cobrar 100, 200, 300, até 1000% lá no rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque o Banco Central pega a sobra de caixa dos bancos e remunera, né? E isso é dívida pública, mais de 1 trilhão de dívida pública por isso, alegando mais uma vez: não, tem que diminuir a quantidade de moeda em circulação, senão dá inflação, ou seja, nada a ver. A gente sabe que a inflação no Brasil já está na meta e quando ela era grande lá atrás, era preço administrado pelo próprio governo. Então, isso aí é só um exemplo, né, das ilegitimidades que nós temos que olhar na auditoria da dívida, que é uma auditoria que deve ser com participação da sociedade. Vamos lá, então. Pegando o gancho aqui. Bom, vamos lá. Eu só queria lembrar, Por favor. que a gente também, às vezes, ataca muito a classe política. Agora, não sei porquê, mas assim, Olha, A a gente gente se defendendo já aqui, esquece, gente. a gente esquece que se tem uma ilegalidade, quem deveria julgar com isenção é o judiciário. Sim. E do STF para baixo, me desculpe, eu vejo muito poucas decisões que favoreçam o trabalhador, que favoreçam o povo. Mas em relação aos bancos, é tudo permitido. Hoje o STF descumpre toda a Constituição. O que nós temos lá? Valor social do trabalho e livre iniciativa. Quem vai para a livre iniciativa com um juros Selic de 13%? Você que está aí no estudo, né? Se tivesse 10 milhões no bolso, você ia montar uma empresa que vai te dar 6, 7% de retorno ao ano, ou você vai botar no banco 13%, a única despesa que você vai ter é com merchandising. Você vai custar tanto que vai fazer perigo. Tem que entender, gente. Sabe, eu sou professor de economia e eu sempre falava com meus alunos: gente, economia é 90% ideologia, agora está virando religião, que tudo é um tempo do mercado, e 10% é ciência. Né? E esse 10% que a gente tem que se ater. Por quê? Claro, as pessoas vão optar por fazer uma opção racional ou não. E quando eu tenho um juro alto desse, para que eu vou aplicar na produção? Aí eu crio o quê? Aí eu crio um Bolsa Família lá para compensar, para a pessoa não morrer de fome, deixo o povo lá quieto, não sei até quando, mas eu tenho o Bolsa Juros, o Bolsa Banqueiro. E o que o STF faz em relação a isso? Eu lembro que em 2008, 2009, nós pusemos num jornal nosso uma viagem que a Febraban, que a gente chama de Ferraban, né, pagou uma viagem, eles fretaram um avião de uma grande companhia brasileira e foram pegando todos os desembargadores do TJ do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, pegaram o ministro do STJ, levaram para Comandatuba para um final de semana, na Semana da Pátria, da Independência, para explicar por que os juros eram altos. E nós colocamos no nosso jornal a relação de todos os que foram. Aqui um desembargador pediu direito de resposta, ele não foi, mas ele não se indignou com os colegas que foram. Pois bem. Aí de lá para cá, coincidentemente, eles começaram a apitar, parece o VAR, o VAR-mengo, né, que ele brinca. O VAR só apita para um lado. Então hoje nós temos, você pode ver, pegue todos do golpe de 2016 para cá. Todos os julgamentos que envolvam bancos. Sim.
todos, né? Todos eles pró-banco. E eu queria lembrar o seguinte, para não dizer que é coisa de comunista, que comunista reclama e tal, tem um livro de um século atrás, mais ou menos, de um cara chamado Gustavo Barroso. Gustavo Barroso era um integralista, ultradireita e tal, que é Brasil, Colônia dos Banqueiros. Eu convido aí a audiência, se um dia puder, pode baixar esse livro. Ele vai contando como é que nós nos endividamos desde a dita independência. Que foi o quê? Portugal nos vendeu para a Inglaterra, dizendo o seguinte, olha, não, tudo bem, eu dou o Brasil para vocês, os seus banqueiros Rothschild, tá? E você vai ficar independente. Ponto. Não, quer dizer, eu me livro das dívidas, o Brasil fica formalmente independente, e aí a nossa dívida começou. Aí a guerra do Paraguai e tal, todos os interesses, jogam um monte de dinheiro aqui, e o Gustavo Barroso vai contando. E só para concluir, você tem uma ideia de que como essa armação é longa, ela é histórica no Brasil, tem um tal de Barão de Penedo que ele cita. E o Barão de Penedo, como ele era o secretário da Fazenda aí do Brasil, da época do Tesouro, que o Gustavo Barroso hoje chama de caixa preta, do Banco Central era a caixinha mágica. Né? Então, ele que negociava em condições desfavoráveis para o país, favoráveis aos banqueiros, e um dos Rothschild uma vez falou, pô, esse Penedo sai caro, ele pediu, claro, pediu um retorno para o casamento da filha e tal. Então, você vê que umas coisas são bem mais rebaixas. Então, né, e quando a gente começa a discutir, é histórico, né, é estrutural, é histórico. Renata, eu vou pedir para você colocar, por favor, na nossa entrevista 8, final dos arquivos, quando o professor Rodrigo vai explicar a nível nacional como é que essa rede, né, se organiza, e depois, aqui na sequência, tudo a ver com você, próprio aqui em Curitiba. Eu estou assistindo esse programa agora e faço questão de fazer parte da audiência cidadã, né? E como é que a gente faz? A gente vai começar agora colocando 8, porque o professor Rodrigo, ele é o coordenador, né, geral, ele que está lá à frente, né? O economista. É o economista. À frente está a Maria Lúcia Fantorelli. A Maria Lúcia Fantorelli, sim. Porque ela, vamos lembrar que ela participou da auditoria do Equador, Sim, que liberou 70% de cada, vamos dizer, de cada real que pagava de dívida, salvou 30 centavos, ou de cada 10 reais salvou 7, 3 eram dívida. Porque auditou, foi lá ver, ó, essa dívida, ela surgiu de onde? Eu mandei fazer uma fábrica de copo plástico. Ótimo, então tá bom, vamos pagar essa dívida. E daí, quando foi ver, os outros eram armações, contratos. Tem um professor argentino que chama Olmos, ele escreveu um livro sobre lá, eu da Argentina, ele assim, que no congresso lá deles, ele diz assim, cada lei de uma trampa. Então, quer dizer, cada vez que iam votar alguma coisa sobre a dívida, era a trampa por trás. Sim. Então, a Maria Lúcia, ela, junto com essa equipe, o Olmos participa, eles desvendam, dissecam, mostram, olha, isso tem, é devido, isso daqui é trampa. Mas a gente tem que lembrar que não é só a auditoria da dívida que é importante, né, Paulo? Se a gente fizer uma auditoria da dívida, se a gente questionar os juros sobre juros, certo que nós devemos muito menos do que está sendo cobrado, e a gente não fizer uma política tributária, de geração de emprego, investimento e correção de juros no Brasil, não adianta nada. A gente não arruma economia. Né? Sem geração de emprego, sem salário e sem produção de riqueza dentro do Brasil, a especulação continuará, o mercado continua, os juros continuarão elevados, nós vamos pagar uma dívida para gerar um desemprego. Então, só essa auditoria ela não é o suficiente, ela tem que vir acompanhada de políticas públicas. Sim. Fechou. Exatamente isso. Vamos colocar, então, por favor, Renata, a entrevista 8. Essa é uma questão crucial, Gilson, porque quando a gente olha a dívida pública que a gente tem hoje, ela não serve para investir na saúde, educação. Ela vem de onde? Ela vem de juros sobre juros, né? Instrumentos financeiros, né? E juros muito altos, né? Colocados lá em cima sob uma falsa justificativa de combate à inflação que já está dentro da meta. E quando ela foi grande lá atrás, foi por conta de preços administrados pelo próprio governo, combustíveis principalmente, que não adianta aumentar juros, não vai cair o preço do combustível, é preço definido pelo próprio governo.
né? Então não tem sentido. A própria taxa de juros, que é a principal causa de aumento da dívida pública que a gente tem hoje no Brasil, tem um conteúdo de grave ilegitimidade, sim. E outros pontos também, só para dar um exemplo, vocês sabiam que hoje os bancos, né, têm em caixa mais de R$ 1 trilhão, deveriam estar sendo emprestados a juros baixos, né, para as pessoas, para as empresas. Por que que não é emprestado a juro baixo? Porque chega o Banco Central e fala para os bancos: não, não precisa emprestar para as pessoas, empresta para mim. Me dá isso aqui, me dá esse 1 trilhão e eu te pago a taxa Selic sem risco nenhum e vocês podem ficar aí numa boa. É óbvio, né, que os bancos, né, não vão querer emprestar para as pessoas correr risco a taxas baixas. Ele vai dizer: eu já estou ganhando tudo aqui com o Banco Central, então se chegar alguém aqui me pedindo um empréstimo, eu vou cobrar o que eu quiser, eu vou cobrar 100, 200, 300, até 1000% lá no rotativo do. Obrigado pela oportunidade, né, pelo espaço. Nós temos a nossa página www.auditoriacidadá.org.br, onde vocês podem encontrar todas as nossas redes sociais e os nossos núcleos regionais, né? Em quase todos os estados nós temos núcleos, inclusive em regiões de estado, né? Vocês podem encontrar o núcleo mais próximo e se integrar na luta, né? Nos estudos, nas atividades, nos eventos, né, nos atos, né? É muito importante essa oportunidade e nas redes sociais também, né? Nós temos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, né? Onde todo dia nós colocamos 3 materiais bastante didáticos sobre a dívida pública para que vocês possam compartilhar, enviar para os seus contatos, né? E poder ajudar nessa luta, né? Porque hoje as redes sociais são muito importantes, é claro que não anula, né, obviamente, os atos na rua, né, que são fundamentais, mas todos também podem contribuir nas nossas redes, compartilhando, curtindo e divulgando pelo seu WhatsApp também. São figurinhas bem didáticas, né, que vocês podem divulgar. Então, eu agradeço muito aí aos sindicatos metalúrgicos, a você, Gilson, pela grande oportunidade. Valeu. Valeu mesmo, professor Rodrigo. Nós é que agradecemos, uma honra. Nós sabemos, entendemos, né, depois dessa conversa com os ilustres professores, que a auditoria cidadã da dívida pública, ela exerce uma pressão. A função dela é exercer uma pressão para que aconteça uma auditoria oficial, digamos assim, né, no Estado brasileiro. Aqui em Curitiba, eu estou assistindo agora esse programa e quero fazer parte, eu quero entrar na luta. Como é que eu procuro e como é que ela funciona aqui localmente? Na verdade, como ela é uma estrutura quase que espontânea, ela tem, em Brasília, tem um prédio da OAB, tem um escritório, e a partir de lá, toda semana a gente faz uma reunião do Observatório das Finanças, toda quarta-noite, é feita, né? Então, a gente participa, vê quais são as pautas. Por exemplo, agora está a discussão da reforma tributária, que é o quê? É a reforma do imposto. E quem é que paga imposto no Brasil? Né? Não é quem especula. Tanto é que a briga agora, o Alira Babá... As grandes fortunas. O que você falou? Não era nem isso, era offshore. O que é offshore? Além do país, fora do país, então quem tem fundo lá fora vem especular numa taxa de juros a maior do mundo e não paga um centavo. Aí o trabalhador vai lá comprar um leite, um pão, e na hora, com R$ 2.500, já está recolhendo o imposto de renda. Então, a reforma... O pior é que a gente não está discutindo na reforma, pulando de assunto, aqueles que ele passa por todos os canais da auditoria da dívida para vocês, é que aqui no Brasil nós tributamos a renda, ou seja, nós tributamos salário. No Brasil não se tributa tão pesado o lucro. Então, tributamos renda e consumo. Quais são os maiores impostos de arrecadação no Brasil? ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Imposto de Renda. Quando tratamos de lucro, né, o imposto é bem menor. Então, veja, o trabalhador trabalha numa fábrica e está lá. Ele vai ter 27% recolhido sobre o seu salário. Quem estiver ganhando lucros, acionistas e afins, eles têm de 12%
a 17% desse lucro tributado. Então, a gente tem uma inversão de valores aqui. E é uma coisa muito engraçada, porque o brasileiro tem algumas inversões. Você vai para os Estados Unidos, o produto ele é barato. A mão de obra ela é valorizada. Aqui no Brasil, o produto é caro. E a mão de obra ela é desvalorizada e nós gostamos de nos vangloriar de pechinchar essa mão de obra. Então, a gente tem aí um problema cultural também a ser perseguido para trazer para essa discussão tributária dessa reforma e facilita, vai simplificar os impostos, vai ajudar um pouco as indústrias, acabar um pouco com a guerra tributária entre os estados, vai ajudar as empresas, mas ela ainda não soluciona o problema do Brasil, que é tributar mais o trabalho do que o lucro. Com certeza. Então, você viu como a gente vai falando da auditoria e nós... Vai então nós desmanchando, né? porque é imprescindível que a gente traga essa conscientização. Tem um filme muito bacana, chama Lugares Comuns, de um professor argentino que se aposenta, e a última aula dele, ele diz assim, porque eles vão ser professores, ele diz, olha, o papel de vocês é trazer a dor do parto da consciência. Então, se a gente processa a consciência de uma forma simples, como é que a gente faz isso? Primeiro, aqui, ó, fazer a propaganda da cartilha, acho que dá para pegar bem. Dá para pegar bem, sim. Tá. Então, essa cartilha, ela está disponível no site, então pode ser baixada, essa cartilha. Que Nós fizemos um professora- lançamento em maio, Sim. lá no Congresso Nacional, com os nossos deputados federais, estiveram lá, por exemplo, aqui no Paraná, o Tadeu estava lá conosco. Uhum. E então nós temos o livro também, o complô, isso aqui é a cartilha produzida agora. Sim. Então, ela de uma maneira bem ilustrada, Didática. eu já peguei aqui, é bem didática, que é a pizza, né? Que vai para os... Aqui é o Bolsa Juros, e aqui salve-se quem puder. Então, o que ele fala lá da guerra do orçamento está explicado aqui numa pizza. Então, os golosinhos do mercado financeiro, da farinha, a gente chama farinha viva, porque eu lembro do... Eu vou querer que fique um glossário para mim depois, aqui, que eu amei. Porque eu lembro do logo do Wall Street, lá Sim. Faria Lima, né? Então, aquela turma é insaciável. E não adianta você querer dizer, eles vêm lá como agora, eles têm responsabilidade socioambiental, eles vão dar educação financeira. É a mesma coisa que o PCC dá Direitos Humanos, curso de Direitos Humanos. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa contraditória. Então, vocês podem baixar essa cartilha, e lá tem vários vídeos, tem vários livros. E aqui em Curitiba, como é que a gente se organiza? Na verdade, os sindicatos bancários e a federação nos dão maior suporte. Sim. Tá? Então, a gente, quando for fazer reunião, a gente vai usar a estrutura do sindicato lá na Piquiri. E, claro, nós também temos um grupo WhatsApp para ir trocando ideias. Depois eu vou te incluir. Com certeza. Vou te incluir. Eu prefiro o Telegram, porque lá você pode colocar uns artigos enormes, né, se Sim. for preciso. Sim. E também convido a assistirem um documentário que foi financiado há muitos anos pelo SENGE do Rio de Janeiro e a CUT, que é a dívida pública, a soberania do Brasil na porta da Bamba. Ele é excelente, é 1h30 de documentário, com pessoas dando depoimento, inclusive o Zanetti está lá, o Rodrigo está lá, a Maria Lúcia e várias pessoas que ainda hoje estão na luta nacional e que compõem esse Observatório das Finanças. Então, nós estamos elaborando todos esses materiais constantemente e, claro, se a gente puder levar isso para as escolas, para os professores, para os sindicatos, por quê? A pessoa precisa entender que quando ela cai nessa bola de neve de juros, desde quando o cartão, quando ele entrou lá, ele vendeu a alma para o diabo. Aí o capeta leva embora porque é uma bola de neve. E assim são as contas públicas, assim são as contas das empresas. As empresas que estão sobrevivendo hoje no Brasil são as que nem a Globo. A Globo ganhou mais dinheiro com operação de tesouraria, especulando, do que a própria operação dela. Isso é ruim, porque com o tempo a própria qualidade da produção deles, aqui é inegável, não estou dizendo, Sim, né? sim. Mas é inegável que a qualidade deles vai cair. Por quê? Porque você vai viciando
aquele empresário que deveria correr risco a viver sem risco. E o povo não recebe. Até porque o empresário no Brasil hoje é um herói, né? É o herói. É um herói. O cara que se dispõe a abrir uma empresa, contratar gente, enfrentar o mercado na atual economia, manter a sua empresa aberta, esse cara merece ser respeitado. E esse cara merecia ter o apoio do governo, do Estado, e hoje ele não tem. Quem tem são as multinacionais. Sim. Um amigo de Blumenau, você lembra bem, que ele tem uma indústria, ele fornecia para uma indústria de implementos agrícolas, péssimo, né? E de uma hora para outra eles cortaram. Ele foi até lá, se deslocou até o Rio Grande do Sul, e eles disseram assim, que eles iam comprar da Índia. Porque na Índia o custo de produção é mais barato, porque vai ver os juros na Índia. Então viabiliza a produção lá e nós acabamos aqui. Aí ele me falou assim, a gente estava num almoço em comum, família e tal. Assim, por favor, os sindicatos têm que se levantar contra os juros. Então eu queria dizer assim, fora Campos Neto, que aliás deveria estar na Papu dessa altura, ele não explicou o sumiço de 12 bilhões do Banco Central no passado e nem a procedência do ouro manchado de sangue que o Banco Central. Verdade. Então, eu acho que mas E qual que é os canais do Instagram que tem para o pessoal? você entrando já na própria página da auditoria, né, ele já tem lá os canais que você vai acessando direto. Tem, claro, no YouTube aí. Inclusive, tem 2 debates lá gravados, um com o Rodrigo e um com a Maria Lúcia e o senador Requião. Nós falamos do Campos Neto. A página é www. A Renata pode copiar, Sim. anotar, e a Renata pode seguir aqui na nossa página. Exato. Nos comentários. Está aqui. Estão todos aqui. Não, você pode falar. Pode falar, que vão ouvir, e a Renata vai anotando. Ó, no Instagram é Auditoria Cidadã BR. Viu, Maurício? Eu Aham. gostaria do site, né? Porque fica fácil para ela coloca. Clica Eles colocam aqui o www.auditoriacidadã.org.br. Agora, conseguiu pegar, né, Renata? Agora você pode ler, por favor. Pode continuar a elencar ali, porque também eu queria para que ela pegasse. Quer ver? Ó, e aqui, pode ver. Aqui nós temos todas as instituições, foi um trabalho enorme, né? E foi feito e várias instituições sindicais, associações que financiaram e possibilitaram essa cartilha. E também lembrar que, a partir do livro do complô, foi feito um documentário. Espera um pouquinho, não dá spoiler não, porque agora vai entrar, que bom! Assim, Então, eu só estava esperando assim, aqui uma conclusão desse momento de vocês, para pedir para a Renata fazer o favor de colocar ali a entrevista 10, que é emocionante porque o professor Hermes, ele fala do livro que deu origem e de como ele ficou emocionado, com 500 pessoas, né, lá, ovacionaram. Vamos acompanhar. O complô, que já está correndo o mundo, foi lançado no dia 1º de março em Brasília, né, no Teatro dos Bancários. Né? Eu caí num choro convulsivo, porque ao término da apresentação do complô, havia umas 550 pessoas no auditório do Teatro dos Bancários. Aquele povo se levantou num aplauso frenético, não é? Isso foi repetido em uma escala menor, porque a audiência era muito menor agora na Assembleia Legislativa do Paraná. Me fiquei muito satisfeito com isso. Isso me leva à emoção, porque eu percebo o impacto, não é, que o complô provoca nas pessoas que o assistem. Para concluir, como já disse, ele foi premiado em Tóquio, em Tóquio, em Singapura, em Londres, em Roma, em Berlim e outras grandes cidades do mundo. Aqui no Brasil tem sido difícil. Por quê? Porque ele exatamente incomoda todo o sistema, a partir dos grandes meios de comunicação, as forças políticas conservadoras e por aí. Não é? Nós estamos ultimando as condições para que ele possa ser divulgado pelas redes sociais, enfim. Mas o livro, O Complô, precisa ser lido pelas pessoas,
porque aí é que está toda detalhada a forma, quem fez, por que fez, quais as consequências, não é? E para onde a indagação é de para onde estão indo esses recursos que o povo brasileiro está recolhendo. Essa é a questão de fundo e esperamos, então, ter contribuído, não é, através do seu programa, Gilce, para que o povo possa se apropriar do conhecimento e reagir. Com quem está sentindo as dificuldades na gestão dessa dívida pública, e principalmente sentindo a falta, a principal consequência dela, que é investir no desenvolvimento desse país, né? O vídeo é de muito fácil compreensão, ele é feito num português muito simples, de uma maneira muito coloquial, e é um documentário de uns 20, 25 minutos, né? 24 minutos, que eu acho que é um bom início para as pessoas começarem a entender do que a gente está falando. Então, agora, eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para o nosso público. Nós já chegamos aqui a 30 minutos, a 50 minutos de programa, né? 1 hora, 60 minutos. Mas fique muito tranquilo, viu, deputado? Porque nós temos as nossas redes próprias aqui, e esse formato, eles assistem em casa, depois, assistem devagar, é uma série durante a semana. Nós estamos... Não é assim, não é uma onda de série, não dá para consumir numa hora só. Vai devagarzinho. Pode... Vai lá, Pablo. Eu posso até dar uma dica. Eu, por exemplo, às vezes estou lavando a louça, ponho assunto que me Sim. interessa, fico escutando Sim. no fone e a gente vai se inteirando das notícias. Assim eu faço toda manhã, eu acordo muito cedo, então vou preparar o chimarrão e tal. Mas qual é... Eu acho que a gente sempre deve optar. Ontem eu estava numa reunião com representantes do banco e a gente chama a atenção que o nosso papel é pela valorização da vida. E quem é escravo não tem vida. Quem é escravo de uma dívida não tem. Então, aquilo que se prega como liberdade se aprisiona. Ou seja, nós temos que mudar hoje, a palavra da roda é o mindset. Sim. E nós temos que recolocar a dignidade humana no centro, no objetivo da existência, seja ela na existência em casa, na rua, política, mas nós temos que reverter esta decadência. Eu sempre digo, se a distopia foi possível, a gente viveu nesses últimos anos a distopia, a utopia é possível. Agora, a gente sempre vai estar lutando por ela. Eu acho que é nesse sentido que a gente traz essa mensagem de respeito, de libertação e, como diz o professor Nildo Orix, conheci através também lá no evento lá na TVE que o então governador Requião promoveu. Ele é economista também, mas daqueles economistas não cabeça de planilha. Ele sempre diz o seguinte, que enquanto tiver no burro, vai flecha. Nós estamos aí na luta. Com certeza. Está convidado e eu vou te colocar no grupo de discussão da auditoria da dívida, que nós precisamos de jornalista. Que bacana. Não, eu também aqui quero fazer um comentário sobre você, né, que nós estamos nos conhecendo agora por acaso e por esse período, né, de organização da auditoria lá na Alep. Então, também obrigado, né, porque além de todos os objetivos que com certeza foram alcançados, já teve esse encontro aqui, que foi muito importante. E no meu primeiro contato com o Pablo, ele falou bem assim, olha, Ju, a gente foi nada na linha lá atrás, no evento do sindicato, onde estava a Patonelli, né, falando sobre o início, isso já faz mais de 10, 15 anos, e acho que ele menino ainda, estava lá de calças curtas, foi lá no nosso evento, e, de alguma forma, esse assunto o fisgou, né, está aqui, como disse o Maurício, representando dignamente. Nós precisamos de pessoas realmente que se debrucem, porque é um assunto denso. Não é bicho-papão, como o deputado falou, mas é importante que você, o Maurício, o professor Rodrigo, o professor Hermes Zanetti,
compartilhem, né, esse conhecimento de vocês com a população que tanto necessita. Deputado, foi uma honra tê-lo aqui, viu? Obrigado pelo espaço. Eu acho que fica, o pessoal que está nos assistindo, é que informação não ocupa espaço, né? E quanto mais informação você tiver, melhor você vai formar as suas decisões e as suas convicções. Então, eu acho que esse é um assunto da política, mas a política é a vida das pessoas, né? É a política que define o preço do arroz e do feijão, da gasolina, que define se há ou não empregos e moradias no país. Então, participem mais da política, se interem mais da política, porque essa história de que política e futebol não se discute é para manter o povo quieto. A gente discute política sim, e é preciso discutir política todo dia. Com certeza. Espero que vocês tenham acompanhado o nosso conteúdo, que vocês possam, quem está nos acompanhando na sala agora, que bacana, mas é algo que vai ficar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, e que vocês, como costumeiramente já fazem, podem acompanhar no momento que for mais confortável para vocês. Meu abraço de hoje vai para a Renata e para a Cláudia. A cada dia nós temos aqui, a gente mata um leão por dia aqui, então é meu abraço, agradecendo a toda a equipe, né, que nos traz até esse momento, mas o meu abraço especial vai para a Renata e para a Cláudia. Tá? Obrigada, minhas amigas. A Renata que está aqui no estúdio conosco agora, a Cláudia que está lá no marketing do sindicato, lá, aqui no nosso prédio, mas na sala dela. Então, somos muito gratos. Muito obrigada. A gente se encontra novamente com o Política e Economia na próxima terça-feira, às 14h30. Não dá para perder. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui, pelo respeito, pelo carinho. Bem bacana.